Olá, nós somos do grupo de Hermenêutica Jurídica. Meu nome é Pedro de Alcântara e nós vamos tratar aqui do julgamento da omissão e descumprimento de preceito fundamental 186, ação que buscou indagar ao Judiciário sobre a funcionalidade da política de cotas raciais na Universidade Nacional de Brasília. Um dos julgamentos mais controvertidos, mais socialmente discutidos dos últimos tempos, foi sem dúvida o julgamento da omissão e descumprimento de preceito fundamental, a DPF 186, ajuizada na Corte pelo Partido Democratas. Trata-se da discussão acerca da constitucionalidade da política de cotas raciais para a seleção de estudantes na Universidade Nacional de Brasília, UNB. A DPF trata-se de um mecanismo jurisdicional introduzida no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional número 03, de 1993, previsto no parágrafo 1º do artigo 102 da Constituição Federal. Ela busca evitar a lesão ou a ameaça de lesão a um preceito fundamental em decorrência de um ato do poder público. Bom, para que a DPF seja viabilizada, tem que ter em vista o preenchimento de 3 requisitos básicos. 1. Que haja lesão ou ameaça de lesão a preceito fundamental. 2. Que seja em decorrência de um ato ou uma omissão do poder público. E 3. Que não haja outros meios disponíveis para sanar tal lesão ou ameaça de lesão. Assim, percebe que a discussão no julgamento em questão era sobre se essa política de cotas feria ou não os preceitos fundamentais da Constituição. Em relação a isso, deve-se iniciar dizendo o que são essas políticas de ação afirmativas. Bem, para isso nós vamos utilizar a definição da GEMA-A, Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa, que afirma que ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas pertencentes a grupos discriminados e vitimados pela exclusão socioeconômica no passado ou no presente. Desse modo, deslocando para o caso aqui em questão, posso perceber que tal política de ação afirmativa, o sistema de cotas raciais, tinha por objetivo viabilizar o acesso educacional a grupos étnicos raciais que permaneceram em situação de marginalização social, tendo em vista o passado recente, tenebroso e escravocrata da realidade brasileira, onde, mesmo depois da abolição dessa prática, os grupos étnico-raciais que foram subjugados por vários séculos continuaram em situação de marginalização social, sem ter disponíveis meios materiais para ascender socialmente. A grande questão, então, no julgamento passou a ser essa reserva de vagas a estudantes de um grupo étnico não contrariava os preceitos propriamente igualitários, que formam a base do nosso ordenamento constitucional. E foi justamente isso que foi argumentado na petição do Partido Democratas, que argumentava pela inconstitucionalidade dessa política. Com isso, a petição inicial afirmava que a violação dos preceitos fundamentais decorria de um ato propriamente do poder público, a Universidade Nacional de Brasília, e por meio de atos administrativos, normativos, secundários, reservavam um total de 20% do total de vagas a estudantes declarados negros, englobando pretos e pardos. Desse modo, cabe ressaltar aqui uma passagem da própria petição, que ele argumenta a violação desses princípios. A questão aqui posta, a apreciação desse egrégio tribunal envolve a violação a diversos preceitos fundamentais e estruturantes do Estado brasileiro, como o artigo 1º, princípio republicano, e o inciso 3º, dignidade da pessoa humana. O artigo 3º, inciso 4º, vedação ao preconceito de cor e à discriminação. O artigo 4º, inciso 8º, repúdio ao racismo. O artigo 5º, inciso 1º, igualdade. 2º, legalidade. 33º, direito à informação dos órgãos públicos. 42º, vedação ao racismo. 54º, devido processo legal. Princípio da proporcionalidade. O artigo 37º, princípio da legalidade, da impessoalidade, da razoabilidade, da publicidade, da moralidade, corolários do princípio republicano, além dos artigos 205, direito universal da educação, 207, inciso 1º, igualdade das condições de acesso ao ensino, 207, autonomia universitária, 208, inciso 5º, princípio do acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. De forma sucinta, pode-se perceber que a petição do DEM baseia-se numa suposta violação do princípio da igualdade, de tratar todo mundo do mesmo modo, que feria o princípio da meritocracia, da ascensão social de acordo com o suposto mérito pessoal de cada um.
e acabaria gerando uma nova forma de discriminação, por tratar de forma diferentemente grupos étnicos. Bem, desse modo, posso perceber que a petição inicial do DEM baseia-se num critério de igualdade puramente formal e não se preocupa com as condições materiais que fomentam essa igualdade. E que essa forma de igualdade puramente formal não se adequa ao contexto da realidade social brasileira. Desde Aristóteles, essa noção de igualdade formal percebe-se que não é viável, com a noção dele de equidade, dar a cada um o que é seu. Passando por John Rawls, sua teoria de esfera de justiça, de igualdade como encontrar um critério justo para tratar os desiguais de maneiras desiguais. Por isso, encerra-se que esse critério puramente formal não se adequa à realidade brasileira, onde as condições materiais encontram-se extremamente desigualadas, desigualando desde a base. Para entendermos essa decisão do STF, que julgou constitucional a política de cotas étnico-raciais para a seleção de estudantes da UNB, é importante analisar as argumentações contidas nos votos dos ministros. Todos eles seguiram o voto do relator, o ministro Lewandowski, que afirmou que as políticas de afirmação adotadas pela UNB estabelecem um ambiente acadêmico plural e diversificado e têm o objetivo de superar distorções sociais historicamente consolidadas. Além disso, os meios sociais empregados e os fins perseguidos pela UNB são marcados pela proporcionalidade, razoabilidade e as políticas são transitórias, com a revisão periódica de seus resultados. No caso da Universidade de Brasília, a reserva de 20% de suas vagas para estudantes negros e um pequeno número delas dedicadas para índios de todos os estados brasileiros pelo prazo de 10 anos, constitui, a meu ver, providência adequada e proporcional ao atingimento dos mencionados desiderados. A política de ação afirmativa adotada pela Universidade de Brasília não se mostra desproporcional ou irrazoável, afigurando-se também, sobre esse ângulo, compatível com os valores e princípios da Constituição, afirmou o ministro Lewandowski. O primeiro a votar nessa sessão plenária foi o ministro Luiz Fux. Ele sustentou que a Constituição Federal impõe uma reparação de danos pretéritos do país em relação aos negros, com base no artigo 3, inciso 1 da Constituição Federal, que preconiza, segundo ele, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Para o ministro, a instituição de cotas raciais dá cumprimento ao dever constitucional que atribui ao Estado a responsabilidade com a educação, assegurando o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. O segundo ministro a votar foi a ministra Rosa Weber. Ela defendeu que cabe ao Estado adentrar no mundo das relações sociais e corrigir desigualdades concretas, para que a igualdade formal volte a ter o seu papel benéfico. Para a ministra, ao longo dos anos, com o sistema de cotas raciais, as universidades têm conseguido ampliar o contingente de negros em seus quadros, aumentando a representatividade social no ambiente universitário, que acaba se tornando mais plural e também mais democrático. A quarta ministra foi Carmen Lúcia. Ela frisou que o sistema de cotas da UNB é perfeitamente compatível com a Constituição, pois a proporcionalidade e a função social da universidade estão observadas. As ações afirmativas não são a melhor opção, mas são uma etapa que deve ser cumprida durante esse processo. O melhor seria que todos fossem iguais e livres, apontou, salientando que as políticas compensatórias devem ser acompanhadas de outras medidas para não reforçar o preconceito existente contra essa raça, contra os negros. Ela frisou ainda que as ações afirmativas fazem parte da responsabilidade social e estatal para que se cumpra o princípio da igualdade. Dando prosseguimento ao voto dos ministros, foi o momento de Joaquim Barbosa se pronunciar. Bom, Joaquim Barbosa afirmou que o voto do ministro Lewandowski praticamente esgotou o tema em debate. Ele ressaltou, porém, que não se deve perder de vista o fato de que a história universal não registra, na era contemporânea, nenhum exemplo de nação que tenha se erguido de uma condição periférica à condição de potência econômica e política, digno de respeito no cenário
internacional, mantendo-se no plano doméstico uma política de exclusão em relação a uma parcela significativa da população. Na sequência da votação, o ministro César Peluso afirmou que é um fato histórico incontroverso o déficit educacional e cultural dos negros, em razão das barreiras institucionais de acesso às fontes de educação. Assim, concluiu que existe um dever, não apenas um ético, mas também jurídico da sociedade e do Estado, perante tamanha desigualdade, à luz dos direitos fundamentais da Constituição e dos fundamentos da República, por conta do artigo 3º da Constituição Federal. Esse dispositivo preconiza uma sociedade solidária, a erradicação da situação de marginalidade e de desigualdade, além da promoção do bem de todos, sem preconceito de cor ou de raça. O ministro Gilmar Mendes reconheceu as ações afirmativas como uma forma de princípio da igualdade. Destacou em seu voto o reduzido número de negros que frequentam a universidade. Isso é um resultado de um processo histórico decorrente do modelo escravocrata de desenvolvimento e da baixa qualidade da escola pública, somada à dificuldade que ele sido quase que lotérica de um acesso à universidade por meio do vestibular. Ele conclui, porém, que o critério exclusivamente racial pode resultar em uma situação indesejável, de que permita negros que tenham boa condição econômica e educacional de frequentar, se beneficiar do ingresso das cotas. Dando continuidade aos votos, também se pronunciando pela total improcedência da ADPF 186, o ministro Marco Aurélio disse que as ações afirmativas devem ser utilizadas para corrigir as desigualdades existentes. Entretanto, com a ressalva de que as mesmas deixem de existir, assim que as desigualdades também deixarem de existir. Ele assume, contudo, que isso ainda está distante e que nós devemos atuar de acordo com o que temos ao nosso alcance, de acordo com a Constituição Federal. O decano do STF, o ministro Celso de Mello, sustentou que o sistema adotado pela UNB encontra amparo não só na Constituição Federal, mas também nos tratados internacionais que tratam da defesa dos direitos humanos. Em suas palavras, o desafio não é apenas a mera proclamação formal de reconhecer o compromisso em matéria dos direitos básicos da pessoa humana, mas a efetivação concreta no plano das realizações materiais dos encargos assumidos. Encerrando o julgamento, o então presidente da Corte, o ministro Aires Brito, determinou que a Constituição estimulou todas as políticas públicas para promover os setores sociais, histórica e culturalmente desfavorecidos. Nas palavras dele, são políticas afirmativas do direito de todos os seres humanos a um tratamento igualitário e respeitoso. E para ele, assim é que se constrói uma nação. Ainda para ressaltar, o ministro de Sócrates se declarou impedido e não participou do julgamento. Para finalizar essa exposição, convém lembrar algumas consequências imediatas da resolução de inconstitucionalidade da DPF 186. Para alguns especialistas a respeito, a proposta se mostrou inovadora em acertar que o sistema de cotas e o sistema de democracia racial seria, na verdade, um mito, seguindo a proposta de Gilberto Freire em Casagrande Senzala. Mas para alguns outros especialistas, a proposta se mostrou nada acertada por conta do sistema de cotas que influenciou a adoção na Universidade de Brasília, que foi o estadunidense, bem como a proposta de cotas para os sistemas de castas na Índia, não se mostrou acertado por conta da diferença existente entre esses países, porque, na verdade, no Brasil existia algo, claro que distinto da democracia racial, mas não tão intensificado como nestes países. Outra consequência, não tão imediata, por ser um ano depois, foi a adoção pelo sistema legislativo da Lei 2.711, no ano de 2012, que propôs a adoção de cotas raciais em todas as universidades federais, com a adoção de até 50% de cotas.
até o ano de 2016. Muito obrigado por assistirem.